J1 no ar, muito obrigada pela audiência de sempre. Aqui você tem informação e prestação de serviço. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp, o 984424000. Na edição de hoje você vai ver que está quase tudo pronto para as eleições de domingo. E a gente vai mostrar também. O Ministério Público pede à Justiça a liberdade de mais de 1.500 presos da casa de prisão provisória em Aparecida. Moradores reclamam das péssimas condições das paradas de ônibus em Lusiânia. Família procura idoso de 60 anos que desapareceu em Cidade Ocidental. Alunos de Lusiânia lutam pela inclusão social. Eles criaram um espetáculo Alice no País das Diferenças. E ainda tem as dicas de entretenimento do programão. É agora no Jornal Anhanguera, primeira edição. Muito boa tarde. A gente começa o Jornal Anhanguera desta sexta-feira falando de eleições 2018. Neste domingo, mais de 500 mil eleitores aqui do entorno vão às urnas. Segundo a Justiça Eleitoral, desse total, mais de 89 mil pessoas tiveram os títulos cancelados por não terem feito o cadastramento biométrico. Para quem vai votar, é preciso ficar atento. Tem município que já determinou a lei seca. A aplicação da lei seca no dia da eleição já está definida em pelo menos 6 municípios do entorno. Em Águas Lindas, Novo Gama, Cidade Ocidental e Lusiânia está proibida a comercialização de bebidas alcoólicas da meia-noite de domingo até às 5 horas da tarde, horário do término da votação. Em Formosa e Valparaíso, a portaria não foi aplicada. O eleitor deve já se dirigir à sessão eleitoral com uma colinha, com o número dos seus candidatos para chegar na sessão eleitoral e transcorrer dentro da normalidade com o tempo hábil de votar. Facilita muito para o eleitor que tiver alguma dificuldade já levar pronta a sua colinha. Valparaíso tem pouco mais de 77 mil eleitores. Quase 13 mil estão com o título cancelado porque não fizeram o cadastramento biométrico. Lusiânia são quase 111 mil eleitores e mais de 21 mil títulos cancelados. Quem faz parte da lista não pode votar e precisa regularizar a situação depois das eleições. Eleitores de Valparaíso e Lusiânia precisam ficar atentos ainda a algumas mudanças. Teve alteração em números de sessões e também em locais de votação. Em Lusiânia, as sessões 120 e 183, que ficavam na Igreja Capelinhas, foram transferidas para a Escola Polo Municipal Rural José Rodrigues dos Reis, que fica na GO 010, no Parque Esmeralda, loteamento 3 Vendas. O TRE vai oferecer transporte gratuito para deslocamento dos eleitores dessas sessões. Ainda em Lusiânia, as sessões 33, 34, 35, 36 e 330, que ficavam no Centro Pastoral Padre José Bazon, foram transferidas para a Escola Estadual Epaminondas Roriz, na Rua Coronel Antônio Carneiro. As sessões eleitorais do Jardim Gá tiveram os números alterados. É preciso que o eleitor se informe no local de votação, que nesse caso não muda. Em Valparaíso, 4 sessões do Colégio Plenitude, na primeira etapa do Céu Azul, foram transferidas para a Escola Municipal Cora Coralina, no mesmo bairro. Fica proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral no dia da eleição configura crime de boca de urna. Outro assunto agora, o Ministério Público pediu à Justiça para que coloque em liberdade mais de 1.500 presos da casa de prisão provisória em Aparecida. Os beneficiados seriam monitorados apenas por tornozeleiras eletrônicas até o julgamento. Para o MP, a demora no andamento dos processos é uma das causas da superlotação do presídio. O habeas corpus coletivo entregue à Justiça relata que no início de outubro haviam quase 3 mil presos na casa de prisão provisória. 105 com mais de 3 anos de prisão, 311 com mais de 2 anos e 1.097 com mais de 1 ano.
O pedido é para que essas 1.513 prisões sejam suspensas imediatamente e substituídas por medida alternativa, com monitoramento por tornozeleiras eletrônicas. Segundo o promotor, em 2011, a CPP teve a capacidade limitada a 1.460 detentos. A quantidade de presos numa cela, a falta de água, a estrutura do presídio que foi construído para 700, limitada a 1.400, ele não suporta, não foi previsto atender 3.000, 3.500 presos. O Ministério Público pede também para que cerca de 30 juízes de Goiânia e Aparecida de Goiânia sejam ouvidos. Eles devem esclarecer a demora no julgamento desses presos. Para o MP, além do aumento da criminalidade e das prisões e da falta de investimento no sistema penitenciário, a lentidão do judiciário também tem contribuído para a superlotação da CPP. Eu sei que há uma deficiência grande no Poder Judiciário, de estrutural, de recursos humanos, mas não justifica que essa pessoa fique presa, sendo que ela poderia responder o processo em liberdade, com ou sem o monitoramento. Na lista dos que aguardam julgamento há mais de um ano, segundo o Ministério Público, tem presos que cometeram crimes considerados graves, como assaltos à mão armada e homicídios. O que deveria acontecer, esses crimes graves ter sido julgados com tempo hábil e sendo pessoas que não podem voltar para o sistema, para o convívio social, que mantenha, mas justificadamente, né, e que seja acelerado o processo de julgamento dessas pessoas. A TV Anhanguera tem mostrado a superlotação em presídios da região metropolitana de Goiânia e também do interior do estado, o que tem causado rebeliões e fugas de presos. A Diretoria de Administração Penitenciária diz que vai aguardar a decisão da Justiça sobre o pedido do MP para se manifestar. E a gente segue agora com a sua participação aqui no J1 pelo nosso WhatsApp, o 984424000. Vamos aqui para o telão, começar com a primeira mensagem da Maria do Socorro, do Esplanada 1. Toda vez que o tempo muda, como se fosse chover, falta energia aqui no bairro. Hoje já caiu energia umas 3 vezes. Meu medo é queimar nossos aparelhos eletrônicos. Queremos uma providência, todo ano é a mesma coisa. Vamos então para a próxima mensagem agora. Priscila Lima de Valparaíso. Começaram as chuvas e agora estamos inundados na lama e sem chuva, como vocês já mostraram aqui várias vezes, cheio de terra e poeira. Cadê a verba que foi liberada para todo o complexo Anhanguera? A gente foi atrás de uma resposta aí para Priscila. O governo municipal de Valparaíso disse que já abriu a fase de licitação da empresa que vai elaborar todo o projeto de infraestrutura do complexo Anhanguera, disse ainda que todo o processo está sim dentro do cronograma. A gente vai continuar acompanhando. Vamos então para mais uma mensagem agora. Mensagem do Newton, da Vila Portuguesa. Tem 30 dias que funcionários da prefeitura passaram limpando as ruas do bairro, mas tem um problema. Eles juntaram esse monte de lixo e nunca vieram retirar. Não tem nem como andar na calçada. Ele, inclusive, mandou aqui pra gente. Vamos ver? Uma foto aí. Olha só, realmente a gente não vê mais calçada. Fica difícil mesmo para o morador passar por aí. Olha só a situação. Obrigada pela participação e veja a seguir. Moradores reclamam das péssimas condições das paradas de ônibus em Lusiânia. E ainda, família procura idoso de 60 anos que desapareceu em Cidade Ocidental. Nós voltamos em instantes. Voltou nesses mesmos locais para ver se alguma coisa mudou. Mas parece que a situação está ficando cada vez pior. BR-040, quilômetro 17. É aqui que o Maurício espera o ônibus todos os dias. Sem saber onde ficar, ele passa o tempo todo mudando de lugar. Para se esconder do sol, ele encosta nesta placa. Para não perder o transporte, é obrigado a se arriscar. E é bem na beira da rodovia que ele precisa esperar mais um pouco. 2 anos que já está aí, o caminhão bateu nelas aí. E aí fica aquela briga, a BR-040, a prefeitura de Lusiânia, entendeu? A gente esconde atrás da placa, ou então de manhã, quando o sol está muito quente, tem a sombra das árvores ali, a gente fica esperando aí a boa vontade de até ver quando eles vão arrumar. Ainda na BR-040 encontramos esta parada de ônibus em estado precário. Parte do teto já desabou e o que restou tem muitas rachaduras. Se está difícil a situação na BR, aqui no centro de Lusiânia, a situação também não está nada fácil.
Essa parada aqui, por exemplo, já dá para ver de longe que está cheia de problemas na estrutura. O ponto de ônibus fica em frente à Igreja da Matriz. Faz tempo que a parada não recebe nenhuma reforma. Os passageiros se sentem inseguros. Aí eu tenho medo, sim. Porque pode entrar um vento por baixo e jogar tudo em cima das pessoas, né? A cobertura que deveria proteger quem está debaixo está desse jeito aí, quebrada. Seu Miguel diz que a situação é bem antiga. Não muda, aqui não muda. Então, assim, eu vejo assim, um jeito que ilude o pessoal, né? O pessoal está aqui, tem o ponto de parada, mas proteção nenhuma. Já que a parada não protege, cada um se vira como pode. Dona Petrolina só anda com o guarda-chuva e usa até quando está no ponto de ônibus. Tem que trazer, porque tem hora que o sol está tão quente, você não consegue ficar debaixo se não tiver um guarda-chuva para se proteger. É muito ruim. Na Avenida Alfredo Nasser, mais paradas ruins e mais reclamações. O Pedro pega ônibus aqui há muito tempo e até hoje não viu nenhuma melhoria. Já tem bastante tempo mesmo que é assim, já tem mais de ano já, que está assim bem deteriorada e não tem resposta dos nossos gestores para poder resolver esse tipo de problema. Cada dia que passa só piora. Sim, cada dia que passa só piora. Ou seja, já não é fácil utilizar o transporte público e ainda tem que passar por uma situação como essa. Em nota, a Divisão de Trânsito e Transportes Urbanos disse que o edital já está em fase de análise jurídica. Depois disso, será aberto um processo licitatório para contratar uma empresa para construção e revitalização das paradas de ônibus da cidade, o que só deve acontecer no ano que vem. E domingo é dia de Jornal do Campo. Márcio Venício traz os destaques para a gente. Olá, pessoal do Jornal Anhanguera, tudo bem? Em Goiás, os últimos lotes de bois já estão nos confinamentos e o pecuarista está satisfeito com o preço da arroba. O boi gordo valorizou bastante nos últimos dias. Você vai ver também que começou o plantio da soja. É o início da safra de verão. E em Orizona, uma tradição. Vamos conhecer o seu José Maciel, 94 anos, o mais antigo produtor de cachaça de Goiás. E nos Sabores do Campo, uma receita de carré de cordeiro com molho de cachaça. O passo a passo dessa receita, domingo, depois da Santa Missa. E de que forma você guarda seus remédios em casa? Fique alerta para intoxicação com medicamentos. Só no primeiro semestre deste ano, a Rede Pública de Saúde do Distrito Federal contou com 609 atendimentos. Até janeiro deste ano, o Breno não tinha nenhum problema de saúde. Corria, brincava, até que ele tomou uma dose enorme de antidepressivos do irmão mais velho. Foi em torno de uns 10 a 12 comprimidos. Foi o Risperidona, de 50 miligramas, e o Melhoral Infantil. Ele entrou dentro do quarto, eu não vi ele tomando. Eu percebi quando ele passou mal, que ele veio da cozinha para a sala e aí ele caiu. O Breno ficou 22 dias em coma. Agora está em casa, em Samambaia, mas ainda respira com a ajuda de aparelhos. Ele precisa de tratamento para tentar recuperar os movimentos e voltar a falar. Segundo os médicos, tudo consequência da grande dose de medicamentos. Ele deu uma parada cardíaca fulminante. Na hora. A história do Breno serve de alerta para o risco da intoxicação por medicamentos. Em todo o ano passado, 585 pessoas se intoxicaram e foram atendidas na rede pública de saúde. No primeiro semestre deste ano, já foram 609 atendimentos. A combinação de diferentes medicamentos, alimentos ou bebidas também pode resultar na intoxicação. Em toda semana a gente tem um caso ou dois com intoxicação internado no pronto-socorro, né? Aí tem de várias idades e para cada idade a gente tem um fator ali que tem que levar em consideração. É importante ficar atento aos sintomas típicos: convulsões, vômitos, diarreia, sonolência, queimação na boca e no estômago, mudança de cor nos lábios, suor excessivo, dificuldade para respirar, perda de equilíbrio, confusão mental, paralisia e perda de consciência. Se uma pessoa apresentar mais de um desses sintomas depois de ingerir doses elevadas, a orientação é ligar para o serviço de emergência o mais rápido possível.
Não dê nada, não dê água, não tente provocar vômitos, né? Não dê leite, porque às vezes esses produtos eles não vão amenizar o problema, eles vão até piorar a situação. Todos os produtos, vamos dizer assim, originais, eles têm um 0800 para você ligar em caso de intoxicação. Mas hoje, como você tem um celular, vai ligando, mas já vai correndo para uma unidade de saúde, né? Levar a embalagem e a bula do remédio é muito importante. Traga o produto para a unidade de saúde para que a gente tome conhecimento do que se trata e aí facilita o nosso trato com o paciente. Sobre o tratamento do Breno, que a gente mostrou na reportagem, a Secretaria de Saúde mandou uma nota. Disse que o menino está sob os cuidados do Núcleo de Atendimento Domiciliar de Samambaia desde maio, através do qual recebe assistência de medicamentos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. E a gente abre agora espaço para quem está com seu animal de estimação desaparecido. Este animal foi encontrado no setor leste, próximo ao IML em Lusiânia, no dia 25 de setembro. Se você tiver informações, é só ligar no 98321-9285. Esse aí é o Tarzan da raça Pinte. Ele desapareceu do Etapa A, em Valparaíso, no dia 30 de setembro. Quem tiver informações, é só ligar para o Alfredo, no 3627-8113. Já a Pipoca, da raça Shih Tzu, desapareceu no Parque Rio Branco, em Valparaíso, no dia 2 de outubro. Qualquer informação é só ligar para o dono, o Marcos, no 98153-2747. Já esse aí é o Pipoca. Ele desapareceu em Cidade Ocidental no dia 30 de setembro. Quem tiver informações é só ligar no 99154-7130. Já esse labrador foi encontrado no Parque Rio Branco, em Valparaíso, no dia 28 de setembro. Qualquer informações, liga no 99985-7913. Quem também está desaparecida é a Chus da raça Yorkshire. Ela sumiu do centro de Cristalina no último dia 2 de outubro. Mais informações é só ligar para o 99616-2021. Hora de mais uma participação aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, 98442-4000. Vamos aqui para o telão. Mensagem do Leandro de Águas Lindas, mora no setor de Chácara Jardim Paraíso, aqui em Águas Lindas. Estamos com um problema sério de falta de energia elétrica. Todo dia é assim, falta à tarde e à noite, no outro dia volta pela manhã. Aí no mesmo dia a energia acaba de novo. Alguém precisa ver isso. Precisa mesmo, Leandro. Vamos para a próxima mensagem. Wiladi Nascimento, lá do Parque Estrela d'Alva 4. Estou passando aqui para agradecer. Finalmente, o problema da iluminação pública aqui da Avenida Doutor Ismar Gonçalves foi resolvido. Depois que vocês mostraram a escuridão que estava aqui, finalmente vieram arrumar. O resultado ficou muito bom. É isso que a gente quer ver mesmo, o resultado. Ele mandou aqui para a gente uma foto. Vamos ver? Olha só, tudo iluminado agora. Acabou aquela escuridão que a gente mostrou aqui. E está chegando mais mensagem aqui também, mensagem da Amanda e da Márcia, do bairro Fracaroli. Elas estão perguntando por que a prefeitura começou a fazer asfalto no bairro e não concluíram esse trabalho. Não adianta começar e não terminar, né? E acompanhe depois dos comerciais. Família procura idoso de 60 anos que desapareceu em Cidade Ocidental. E ainda tem música com a banda Johnsons. Nós voltamos em instantes. J1 de volta. E uma família está pedindo ajuda para encontrar um idoso de 60 anos que desapareceu em Cidade Ocidental no início do mês passado. Ele foi contratado para fazer um serviço como pedreiro e depois nunca mais foi visto. Nestor Pereira dos Santos, de 60 anos, está desaparecido há 28 dias. O pedreiro morava sozinho no bairro Colina Verde, em Cidade Ocidental. A filha do idoso diz que ele não tem o costume de ficar muitos dias sem dar notícias. Nunca desapareceu, ele sempre ficava no canto dele, no local onde ele morava. Segundo a família, o pedreiro costumava vender milho assado nos pontos de ônibus do centro aqui de Cidade Ocidental. E que no feriado do dia 7 de setembro, ele chegou a comentar com alguns amigos de que teria sido contratado para trabalhar em uma chácara aqui da cidade. Mas no dia 16 de setembro, um funcionário dessa chácara entrou em contato com um parente do pedreiro, avisando que ele teria desaparecido. E cada dia que passa, as expectativas são menores de encontrá-lo com vida e saúde, né? Pela quantidade de tempo. Se ele estivesse por aqui, eu acredito que ele já tinha ido até a casa dela, que ele sempre ia.
Lucinalva registrou a ocorrência na delegacia, mas até agora não teve nenhuma informação. Em meio a tanto sofrimento e espera por alguma notícia, a filha do pedreiro ainda tem esperança de que ele volte para casa. Você ainda tem esperança de que ele esteja bem, que ele esteja na casa de alguém? Na verdade, eu não sei nem explicar, porque ele nunca fez isso. Eu tô desesperada. Se você tiver alguma informação do Nestor Pereira dos Santos, é só ligar para o 197 da Polícia Civil. E o governo decidiu adiar o começo do horário de verão para o dia 18 de novembro. O presidente Michel Temer atendeu a um pedido do Ministério da Educação por causa da prova do Enem, que acontece no dia 11. Normalmente, o horário de verão começa em outubro, mas esse ano ele já tinha sido adiado para novembro por causa das eleições. Reforçando, então, aqui no telão, olha só, o horário de verão começa então no dia 18 de novembro, termina dia 17 de fevereiro de 2019. Lembrando, então, adiantar o relógio em 1 hora. Hora de falar das vagas de estágio do Instituto Evaldo Lodge. São 13 vagas para o ensino médio em Lusiânia e Valparaíso. 4 vagas para administração em Valparaíso e Lusiânia. Para inglês, 1 vaga em Lusiânia. Jornalismo, 1 vaga em Valparaíso. Publicidade e propaganda, 1 vaga em Lusiânia. Informática e computação, em Formosa, 1 vaga. Hora de conferir os destaques do Globo Esporte de hoje. Fala aí, pessoal, no Globo Esporte dessa sexta-feira, tudo sobre Libertadores da América, jogão entre Cruzeiro e Boca Juniors. E ainda tem o resultado da nossa eleição, hein? Vamos falar para você quem é o presidente da Série B. Michael do Goiás, Alain Mineiro do Vila ou João Paulo do Atlético. A gente foi para a região da 44 ali, fizemos uma pesquisa boca de urna e o assunto deu o que falar. Nessa sexta a gente volta para o horário normal, hein? Globo Esporte começando, 12h50. Hora de, mais uma vez, participar ao vivo aqui com a gente pelo nosso WhatsApp 984-424000. Vamos direto para a primeira mensagem do Ivanildo Moreira, de Águas Lindas. A cidade toda está cheia de terrenos baldios com muito lixo. Precisamos que alguma coisa seja feita. A prefeitura tem que limpar e cuidar para que os moradores não voltem a sujar. A responsabilidade de todo mundo, né? Dos donos do terreno e de moradores também. Vamos para a próxima mensagem. Cirleide Machado, lá de Mansões Village. Aqui no Mansões Village começaram a obra de asfalto. Isso é muito bom para nós, mas 3 ruas ficaram sem asfalto. Quero saber por que fizeram isso, só 3 ruas. Um absurdo. Ela mandou aqui um vídeo pra gente, vamos dar uma olhadinha? Aqui começa a quadra 22, aonde tiraram o asfalto e não colocaram. Então nós queremos providência, ajuda nós aí. Por isso que nós estamos fazendo esse vídeo para mandar para a TV, para que possamos um meio de comunicação para ver se o asfalto chegue a nós. Falando de coisa boa agora, hoje é dia de rock aqui no Jornal Anhanguera e a gente vai conhecer melhor a história de uma das primeiras bandas de rock aqui de Lusiânia. Aqui no estúdio eu vou conversar com Alex Patriarca, vocalista da banda Os Johnsons, que tem apresentação marcada aqui na cidade. Seja muito bem-vindo, Alex. Obrigado. Alex, vamos começar falando um pouquinho da sua carreira. Como é que é ser uma das primeiras bandas de rock aqui em Goiás, que tem aí no seu berço o sertanejo muito forte? A gente começou em 93, e formado por mim e Alain Patriarca, né, o meu irmão, e gravamos 2 fitas de demonstração na época, participamos de 3 coletâneas, e em 98 a gente gravou o disco nosso primeiro CD. E basicamente a maioria das apresentações foi tudo fora. A gente fez Belo Horizonte, fez Blumenau, muito Brasília, muito Goiânia. Lusiânia realmente era poucas vezes que a gente tocou aqui. E vocês sempre foram do rock, então? Sempre, né? do rock, sempre do rock. Encontraram alguma dificuldade aqui na região, aceitação de público? Não, até que não. Acho que a gente nunca, tipo assim, para reclamar. Tipo assim, o pessoal reclama muito de espaço, né? Mas com a gente, não sei se porque a gente fez muito pouca coisa em Lusiânia, né? Nos outros lugares já teve mais aceitação, né? Você falou aí apresentações por todo o país, né? Foi, a gente fez Belo Horizonte, o Nordeste quase inteiro a gente fez na época, e esse show de hoje basicamente é para comemorar os 20 anos do primeiro CD que a gente lançou na época. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse show, vou pedir então para você tocar um pouquinho pra gente. Tá joia. Ah, se eu soubesse, tinha ficado quieto,
lembrava sua beleza, só me mantinha por perto. Ah, se eu soubesse, nunca te daria um beijo, morreria com meus desejos, nosso segredo nunca será descoberto. Ah, se eu soubesse, nunca lhe mandaria flores, esperava que seu amor durasse até os dias de hoje. Muito bom, é um rock um pouco com uma melodia ali, mais calminho. A gente sempre presta atenção muito na melodia e nas letras, né? Porque o pessoal fala, rock, é pesado, não, mas a gente sempre foi bem dócil. Vocês compõem? Compõem, isso é tudo nosso. Inclusive, imagino que nesse tempo aí de carreira já tem algum CD, algum trabalho, clipe? Tem CD, tem, né? Tem o nosso, que esse de 98, e as 3 coletâneas que a gente participou. E qual a expectativa aí para a banda? É continuar trilhando essa carreira, continuar por aqui mesmo no entorno? A ideia central era só para essa festa, para esse show de hoje, para comemorar, né? Mas a aceitação está tão boa que a gente está pensando em dar uma estendida. Porque agora, antigamente era bom estar todo mundo mais jovem, aquela coisa toda. Agora tem muita responsabilidade, não pode ficar brincando, né? Voltar um pouco para as raízes aqui, Isso. Né? E são quantos na banda? Todo mundo é daqui de Goiás? Todos. É o Ted Vieira na guitarra, Alan Patriarca no baixo, que é meu irmão, e o Alci Patriarca, que é meu irmão também, na bateria. Pedi para tocar mais um pouquinho então, que eu acho que o pessoal quer ver a música, né? Se estamos aqui, é por alguma coisa, não só de passagem, não sei o que nos espera. Nossas vidas não são mais tão normais, mas ainda estamos vivos e ninguém olha por nós, e não estamos mais sozinhos. Te darei boas notícias, ó meu amor, tenha um bom dia. Te darei boas notícias, ó meu amor, tenha um bom dia. Alex, vou te pedir para continuar aqui com a gente, que daqui a pouco a gente continua esse bate-papo para falar das apresentações também. Tudo bem. E veja a seguir, tem mais música com a banda Johnsons e as dicas do programão. E ainda, alunos de Lusiânia lutam pela inclusão social. Eles criaram um espetáculo Alice no País das Diferenças. Nós voltamos em instantes. J1 de volta, o motorista que atropelou um aposentado de 70 anos que estava na calçada indo para uma festa de aniversário do neto foi condenado a 12 anos de prisão. Além de bêbado, o motorista dirigia no dobro da velocidade permitida. O motorista, Lucas Fraga Sabino, não participou do julgamento. Apenas os advogados de defesa dele compareceram. Segundo o juiz, Lucas foi solto 3 meses após o atropelamento e se mudou para outro estado. A defesa do Lucas entrou com um pedido prévio, solicitando a ausência dele do plenário porque ele não tem condição financeira por estar residindo em Curitiba. Isso não inibe a realização da sessão. Segundo a polícia, o idoso foi atropelado na calçada e o motorista que está sendo julgado estava em alta velocidade e também embriagado. A perícia confirmou que o motorista dirigia a uma velocidade de 117 km por hora na avenida, onde a máxima permitida é de 60. O acidente foi no dia 1º de maio de 2015, na Avenida T9, em Goiânia. Celso Bueno de Oliveira chegou a ser levado para o hospital, mas morreu 24 dias depois do acidente. Ele estava indo para a festa de aniversário do nosso neto. E ele atrasado, a gente não sabia o que tinha acontecido. Foi quando a gente recebeu o telefonema dizendo que ele tinha sido atropelado.
No depoimento, na época do crime, o motorista negou que estivesse em alta velocidade, mas assumiu que tinha bebido cerveja. A pessoa que age dessa forma consente no resultado. Ela sabe que pode atropelar alguém, uma criança, um idoso, ou mesmo qualquer pessoa. A defesa de Lucas Fraga Sabino diz que vai recorrer da decisão. E estudantes e professores universitários estão usando tecnologia para ajudar outras pessoas, inclusive com deficiência. Dar mais autonomia para os cadeirantes na hora de pegar o ônibus. Essa foi a ideia deste professor do Instituto Federal de Brasília. Ele criou um aplicativo que permite que o próprio cadeirante acione pelo celular a porta elevatória do coletivo. Nós temos dois alunos cadeirantes. Então, em conversa com eles falaram: professor, dá para fazer alguma coisa para auxiliar a gente no transporte coletivo? Porque os motoristas não param. Quando para, fala que a plataforma está quebrada. E tivemos a ideia de fazer esse aplicativo. Funciona assim: o cadeirante tem de baixar o aplicativo e, quando chegar na plataforma, conectar o Bluetooth com o ônibus, emparelhar. Depois disso, ele aciona o elevador. A vantagem, de acordo com os desenvolvedores, é uma maior acessibilidade e a redução do tempo de parada. Mas ainda falta parceria, patrocínio para colocar em prática. Breno Luiz, aluno do IFB, fez o teste. Facilita, né? A nossa mobilidade está dentro do ônibus. Da rodoviária para a piscina, um projeto de extensão da UNB em parceria com o Centro de Treinamento da Pessoa com Deficiência desenvolve várias tecnologias, como este detector de proximidade para ambiente aquático. Ajuda o deficiente visual em competições de natação, porque hoje, para avisar que o nadador está se aproximando da borda, a técnica encosta um bastão com uma bola no corpo dele. O sensor é esta caixinha, que presa ao corpo do atleta treme como aviso. Isso dá mais autonomia para ele e ele vai ter uma precisão melhor do espaço que ele está chegando. O professor de fisioterapia usa a tecnologia na reabilitação de pacientes. O dispositivo estimula o músculo, provoca um movimento, é a chamada eletroestimulação. A tecnologia ajuda? Lógico, muito mais, né? Porque isso aqui eu nunca sabia que o Burnet ia mexer desse modo. Por enquanto, são apenas protótipos e os alunos estão buscando ainda parcerias. E alunos de escolas da Rede Municipal de Lusiânia lutam pela inclusão social. Eles criaram um espetáculo, Alice no País das Diferenças. Foram 5 meses de preparação e o resultado a gente vê agora. Para muitos artistas, o teatro é mais do que uma arte. É uma expressão social, um espelho da vida. E é aqui no palco que são contadas tantas histórias que nos fazem refletir, viajar. E melhor do que tudo isso é saber que a arte aproxima, une as pessoas. Alguns artistas que vão se apresentar aqui hoje não falam, outros não escutam e não enxergam. Mas eles vão nos ensinar a valorizar cada detalhe, cada som, cada deficiência. Eu te apresento agora Alice no País das Diferenças. Estava à procura da magia que torne o mundo perfeito para todos viverem em harmonia. Esse é o nome do espetáculo, mas pode chamar também da luta pela inclusão. Muitas dessas crianças têm algum tipo de deficiência, como surdez, retardo mental e cegueira. E que durante a peça mostraram ser pequenos grandes artistas. O melhor lugar do mundo é verdade, um abraço. Eles são alunos de escolas da Rede Municipal de Lusiânia. Alunos especiais pela superação e pelo talento. Foram mais de 5 meses de preparação e 2 semanas de ensaio. Tudo pensado em conjunto, em parceria com professores e com os pais. Para os alunos que não ouvem, bastava sentir as vibrações no chão para interpretar as cenas. Para os que não enxergam, bastou o toque, o abraço. E para os que vieram apenas assistir, bastou se emocionar. E quando o musical chega ao fim, vem os agradecimentos, os aplausos de uma plateia cheia de orgulho. Difícil sair daqui sem aprender uma lição com tudo isso.
Para mim representa a inclusão, né? E as pessoas poderem ter mais respeito pelos deficientes, pelos surdos, mudos, todas as deficiências que as pessoas têm, porque hoje em dia às vezes tem muito preconceito, né? Foi muito bom porque tem muitas pessoas diferentes e tem muita gente que tem preconceito. Eu acho muito injusto isso. A Alice é surda. Ela é surda, então ela vai encontrando os seus personagens ao longo do caminho, onde eles os levam para um tesouro. O que é esse tesouro perdido? É a escola. Seja com vozes ou sinais, todo mundo dá o seu recado. Ela gostou da alegria do espetáculo, só que ela acha que ainda falta inclusão nas escolas para os surdos. Que é difícil para o surdo conviver no mundo dos ouvintes. Pelo que vimos através da peça, da determinação de cada uma dessas crianças, dá para ter ainda mais certeza de que é possível sim construir uma sociedade com mais inclusão e menos diferença. Estou super feliz. Muito bom trazer ele, né? Porque a primeira vez que eu pensei que ele ia dar muito trabalho, mas não deu. Vendo a expressão dele, você acha que ele gostou? O que ele achou? Ele adorou. Vou trazer todas as vezes que tiver. Muito bacana mesmo. Chegou a hora do programão. Roda a vinheta. Nós vamos ver agora as dicas de lazer e entretenimento para esse fim de semana aqui no entorno, no nosso programão. O fim de semana começa sertanejo em Lusiânia. Como se fosse a primeira vez. Alô, galera de Lusiânia, aqui quem fala é o Gustavo Moura. Oi, gente, aqui é o Rafael. Dia 5 de outubro, nosso encontro já tá marcado na Chácara Falcão. Vai ser um festão, né, Rafael? Vai ser todo mundo convidado. Aniversário do nosso amigo Júnior Love, realização Gabriel Lemos. Tamo junto! Também JG Produções. Mais ou menos assim, ó. Tira foto com Lovezinho e posta na internet. Tudo mentira, ela me liga quando bebe. Em Lusiânia tem ainda o arraiá das escolas Shekinah e Apai, na sede da escola Shekinah, com comidas típicas e quadrilha. Hoje em Formosa tem o 4º bailão Território Bruto na Usina Show. Em Cidade Ocidental, no Lago Jacó, tem a Feira do Lago, com várias atrações culturais e shows. E aí, moçada de Lusiânia, aqui quem fala com vocês é o cantor João Vitor. E eu tô passando aqui para deixar um mega convite para vocês, hein? Nessa sexta-feira estaremos aí na Choperia Altas Horas no Jardim Gá. Sábado e domingo a vez da Choperia dos Forgado e vai ser só o ouro, hein? Na Festa Brasileira de Lusiânia tem a apresentação do músico Carlinhos Veiga. Me cobriu de novo amor. No evento tem ainda comida típica, músicas regionais e brinquedos para as crianças. Se encheu de cor o céu, me valeu o sol da cor. No cinema, o lançamento da semana é o filme Venom. Ed Brock é um jornalista que investiga o trabalho de um cientista, suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais, quando ele acaba entrando em contato com um alienígena. Continua em cartaz O Predador. A caçada chega a todos os lugares. Agora, o mais letal caçador do universo está mais forte. The ultimate predator. E a gente volta a falar agora com Alex Patriarca, vocalista da banda Os Johnsons, que se apresenta hoje, sexta-feira. Alex, a gente estava falando no bloco anterior sobre um CD que você e sua banda lançaram. O CD está aí, né, para a gente mostrar agora. Quando foi lançado? Como é que foi a criação desse disco? Ele foi em 98, né, em junho de 98. Esse disco basicamente é uma coletânea de todas as gravações que a gente fez, de 94 a 98. E nessa época ainda a gente estava com um baixista, o Adilson, né, que tocava com a gente. Ele até vai tocar hoje também no show, que ele ajudou a fazer esse disco também. E as influências é basicamente o rock nacional todo dos anos 80. Alex, eu imagino, você falou em 98, né? Imagino que naquela época lançar um CD
Ainda era uma conquista para as Era. bandas, né? Como é que foi na época? Porque hoje em dia é mais mídia digital, internet. Esse disco basicamente foi todo gravado em fita cassete. Na época a gente fazia fitas cassetes, chamava fita demo, e a gente mandava para o Brasil inteiro. Serviço de correio, né? Por correio e... Para poder divulgar, Para né? divulgar, e eram os fanzines que na época. A gente fazia, era tudo resolvia com fanzine. Os fanzines, até os convites para a gente tocar nos locais, era através dessa fita. O pessoal ouvia a fita e entrava em contato com a gente. A gente foi desse jeito em Blumenau. Para poder também tocar nas rádios, Para tocar nas rádios. E a gente tem muito material em fita de rolo ainda. Que tem até um colega nosso que tá fazendo, dando uma masterizada, dando uma limpada nesse arquivo, né? Não, tem muita coisa. Outra época, né? Outra época. Alex, vou aproveitar então e te pedir aí para tocar de repente alguma dessas que tem no CD, uma dessas mais antigas. O que você preparou aí pra gente? Deixa eu lembrar, deixa eu tocar uma aqui. Essas você ainda toca nos shows, né? Acho ou ainda não? Uma ou duas, eu tenho que ler para ver. Tá certo. Me envolvi sem saber, me perdi sem querer. Tem gente que gosta de fazer sofrer. Tem gente que gosta, sente até prazer. Como eu queria voltar no tempo e aprender a amar como você. E Alex, você estava falando também das influências desse CD, né? Vocês pegam muitas influências nacionais ou mais internacionais? Desse disco basicamente foi muito internacional. Na época eram bandas obscuras que... Na época tinha U2, tinha The Cure, Cult, mas a gente era mais alternativa ainda com essa parte, que era bandas escocesas como Teenage Fan Club, Jesus Mary Chain, aí os americanos do African Wigs, quer dizer, a gente fez uma mescla e aí saiu esse disco. E o arquivo nosso tem de várias influências, muita coisa misturada. E nos shows, são apenas essas músicas autorais ou vocês também tocam? Não, ainda mais esse de hoje, a gente fez uma surpresa, a gente vai levar muita coisa internacional também. É uma releitura? Covers. Não, basicamente, mas tá, como eu posso dizer... Tentam botar ali o estilo de vocês, Isso, mas a gente não gosta de sair muito é bem fiel, para saber que o original mesmo, é igual hoje. Hoje a gente vai levar Bowie, a gente vai levar New Order, certo? Tudo, tipo assim, não vai descaracterizar nada das músicas, vai estar bem interessante. Referências nacionais também? Tem, tipo assim, todo mundo dos anos 80 teve Legião Urbana, teve Ira, teve Plebe Rude, teve Escola de Escândalo, teve The Fala, saca? É muito vasto as coisas, né, que a gente ouvia, né? E Alex, bom, vocês se apresentam, né? O pessoal já pode curtir um pouquinho do trabalho de vocês. Vocês se apresentam hoje aqui no Entorno? Faz um convite aí pro pessoal. Hoje a gente se apresenta no Rock Story. A partir das 9 vai ter outra banda, vai ser o pessoal do M16 também, uma banda aqui da cidade. E a gente convida a todos. Tem muita gente que é curioso para ouvir a gente, que muita gente... Vai ter gente que nem era nascido, mas tá bem legal, foi bem interessante esses 3 ou 4 meses de preparo para esse show. E Alex, estava aparecendo aqui agora no vídeo o telefone de contato. Tendo novos convites aí, vocês continuam aqui no Entorno também? Continua sim. Pode ir no 9, né, 84495312 ou no 98594178. Vou te pedir então para tocar mais um pouquinho pra gente, vamos lá? Vai. Cacos de vidro no chão. Alguém deixou alguma coisa cair. Não havia
luz na sala. Seu quarto ainda estava vazio. Você consegue dormir? Deixa eu entrar no seu sonho. Uma vez alguém me disse que era pra ter coragem, e eu acreditei. Sem querer eu acreditei. Sem querer eu acreditei. O Jornal Anhanguera vai ficando por aqui. A gente continua então curtindo um pouquinho do trabalho do Alex. Uma boa tarde para você. Um bom fim de semana. Na sequência tem o Globo Esporte. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento Edificar.